Era uma manhã como poucas no Monte Gólgota. O céu, tingido de laranja e rosa, parecia pressagiar algo maior. Uma multidão se aglomerava, ansiosa, enquanto soldados romanos preparavam a execução de um homem chamado Jesus de Nazaré. No centro disso tudo, uma figura imponente, o centurião romano, um líder endurecido pela guerra, encarregado de garantir que a sentença fosse cumprida. Mas o que ele testemunharia naquele dia não seria apenas mais uma crucificação. Seria um evento que mudaria sua vida e ecoaria pela história. Hoje vamos mergulhar na jornada do centurião, conhecido na tradição cristã como São Longuinho, o soldado que proclamou a divindade de Jesus. Inscreva-se, ative o sininho e venha conosco nessa história de transformação e fé. Para entender quem era o centurião, precisamos olhar para o coração do Império Romano. Ele não era um soldado comum. O posto de centurião era um dos mais prestigiados no exército romano, conquistado por poucos. Comandando uma centúria, uma unidade de cerca de 100 homens, ele precisava de mais do que força bruta. Coragem, inteligência estratégica e uma disciplina de ferro eram essenciais. Ele era um exemplo para seus soldados, inspirando obediência absoluta. Respeitado por seus superiores e temido por seus subordinados, o centurião era a personificação da ordem romana, muitas vezes imposta por métodos cruéis, como a crucificação. Mas quem era o homem por trás da armadura? Alguém moldado por anos de batalhas, leal ao império, mas prestes a enfrentar algo que desafiaria tudo o que ele conhecia. Naquele fatídico dia em Gólgota, o centurião estava no comando. Sua missão era clara: supervisionar a crucificação de 3 condenados, incluindo Jesus, acusado de se declarar rei dos judeus. Os soldados romanos, sob suas ordens, pregaram Jesus à cruz, dividindo suas vestes por sorteio, como era costume, conforme descrito em João 19, 23, 24. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Mas algo naquele dia era diferente. Jesus não reagia como os outros condenados. Enquanto era humilhado, açoitado e coroado com espinhos, ele permanecia sereno. Em Lucas 23:34 ele ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa calma desconcertava os soldados, acostumados a gritos de desespero. O centurião, observando tudo, começou a sentir algo incomum, um pressentimento de que aquele não era um criminoso comum. Então o inesperado aconteceu. Por volta do meio-dia, o sol, que brilhava intensamente, pareceu se apagar. Uma escuridão densa cobriu a terra, como se a própria natureza lamentasse. Um terremoto sacudiu o chão, fazendo a multidão gritar de medo. Rochas se partiram com estrondos que ecoavam pelo vale. O centurião, habituado à violência da guerra, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca havia presenciado nada assim. E os sinais não pararam por aí. Mateus 27, 52, 53 relata algo ainda mais extraordinário. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram ressuscitados. Esses eventos sobrenaturais abalaram até os soldados mais endurecidos. Para o centurião, era como se o mundo que ele conhecia estivesse desmoronando. No centro de tudo isso estava Jesus. Mesmo em agonia, sua presença era diferente. Ele não amaldiçoava seus algozes, não se debatia. Sua dignidade contrastava com a brutalidade ao seu redor. O centurião, que já havia supervisionado inúmeras execuções, não conseguia tirar os olhos dele. Algo naquele homem o intrigava. Quando Jesus finalmente expirou, o centurião olhou para a cruz e, em um momento de clareza, murmurou palavras que ecoariam por séculos. Em Mateus 27, 54 lemos: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não foi uma declaração casual. Foi o reconhecimento de uma verdade que tocou seu coração. Naquele instante, o centurião não era mais apenas um oficial romano. Ele estava diante de algo maior, algo divino. Enquanto a multidão se dispersava e o sol voltava a brilhar, o centurião permaneceu ali, perdido em pensamentos. As palavras de Jesus, sua serenidade, os sinais sobrenaturais, tudo isso o confrontava.
Ele havia sido treinado para obedecer sem questionar, para servir o império acima de tudo. Mas agora questionava suas crenças. Quem era aquele homem na cruz? Por que sua morte parecia tão diferente? A Bíblia não nos dá o nome desse centurião, mas a tradição cristã o identifica como Longuinho ou Longinos. E sua história não termina em Gólgota. Na verdade, é aí que ela realmente começa. Segundo a tradição cristã, o centurião passou por uma transformação profunda. Ele abandonou sua carreira militar, renunciando ao poder e à glória do Império Romano. Uma lenda diz que Longuinho foi o soldado que perfurou o lado de Jesus com uma lança, como descrito em João 19:34. Um dos soldados lhe traspassou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Algumas versões contam que ele tinha uma deficiência visual, e o sangue e a água que jorraram da ferida tocaram seus olhos, restaurando sua visão milagrosamente. Verdade ou não, esse evento, junto com os sinais que testemunhou, levou Longuinho a reconhecer a divindade de Jesus. Ele se converteu ao cristianismo, tornando-se um dos primeiros gentios a proclamar a fé em Cristo. Sua decisão foi radical. Ele deixou tudo para trás e começou a pregar o Evangelho, compartilhando a mensagem de amor e redenção. A jornada de Longuinho como cristão foi marcada por coragem. Em uma sociedade onde os primeiros seguidores de Jesus eram majoritariamente judeus, o testemunho de um oficial romano era notável. Ele mostrava que a mensagem de Jesus transcendia fronteiras étnicas e sociais. Longuinho pregava com paixão, contando o que havia visto em Gólgota: o terremoto, a escuridão, a ressurreição dos santos e, acima de tudo, a divindade de Jesus. Sua história inspirava muitos, mas também atraía a ira das autoridades romanas, que viam o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida. Seguir Cristo teve um custo alto. Longuinho foi perseguido pelas autoridades romanas, que o consideravam um traidor. Ele enfrentou interrogatórios, ameaças e, finalmente, um martírio brutal. A tradição relata que, para silenciá-lo, arrancaram sua língua. Para impedi-lo de ver a luz do Evangelho, removeram seus olhos. Esses atos cruéis buscavam não apenas puni-lo, mas intimidar outros cristãos. No entanto, Longuinho permaneceu firme. Mesmo em meio ao sofrimento, sua fé não vacilou. Ele morreu como mártir, mas sua coragem tornou-se um farol para os cristãos que viriam depois. A história de São Longuinho não terminou com sua morte. Ele é venerado como um dos santos auxiliares na Igreja Católica, conhecido por sua intercessão poderosa, especialmente em questões de saúde ocular, devido à lenda de sua cura milagrosa. Sua devoção cresceu ao longo dos séculos, com fiéis buscando sua ajuda para problemas de visão e outras necessidades. Mas, acima de tudo, Longuinho é um símbolo da transformação que Jesus pode trazer. Ele era um soldado romano treinado para a guerra, mas encontrou a verdadeira paz ao reconhecer Cristo como o Filho de Deus. A jornada do centurião nos lembra que ninguém está fora do alcance do amor de Jesus. De um oficial romano a um mártir cristão, Longuinho mostra que um encontro com Cristo pode mudar tudo. Sua história nos desafia a olhar para a nossa própria vida. Será que estamos abertos à transformação que Jesus oferece? Que a coragem de Longuinho nos inspire a proclamar como ele fez: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha tocado seu coração. Deixe seu like, comente de onde você está assistindo e compartilhe essa história de fé. Até a próxima, fiquem com Deus.